Mês de dezembro, velho, é um mês complicado, velho. Não tem como. Você pode se organizar, você pode se planejar. Dificilmente você vai conseguir se manter dentro do seu orçamento ali, tá? Daquilo que você planejou. E esse mês de dezembro para mim foi um mês totalmente atípico, certo? Estourei meu orçamento, vou mostrar aqui para vocês quanto que eu gasto por mês e quanto que eu gastei esse mês aqui, qual foi o principal custo, tá? Um gasto variável aqui que não estava nas minhas projeções, mas que comeram grande parte aqui do meu patrimônio. Chega Natal, final de ano, Ano Novo, cara, são tudo épocas que os caras criaram aí já para o cara gastar dinheiro com força. É presente de Natal, é confraternização, é amigo secreto, é mais confraternização, é churrasco de dia de ano, enfim, aquela bagunça toda. E quando a gente vai ver ali, a maioria das pessoas já iniciam o ano endividada, tá? Tem aquelas pessoas que falam assim, quando chega no último dia do ano, vou pagar todas as minhas contas para mim, para mim entrar o ano sem dever a ninguém. Só que quando é justamente no dia do ano, o cara vai lá e estoura o orçamento. E eu acabei estourando meu orçamento aqui, mas não fui com nada disso. Não foi com confraternização, não foi com festa de Natal, não foi com festa de dia de ano, tá? Foi gastos aqui que me pegaram de surpresa. E eu tive que desembolsar esse dinheiro, eu tive que arcar com eles e acabar estourando meu orçamento. Devido a esses gastos aqui, eu não consegui investir o valor que eu invisto todos os meses. Então, uma parte que seria destinado a investimentos, eu tive que tirar para colocar aqui no meu orçamento. E aqui, pessoal, mostrando para vocês minhas despesas de dezembro, tá? Gastos fixos que eu sempre noto aqui, que são aqueles gastos que a gente tem todos os meses. Mercado aqui, R$ 1.200, geralmente a média que a gente gasta. Academia aqui, R$ 210 de academia, que é eu, minha esposa e meu filho. Plano de saúde, um plano de saúde aqui de R$ 70 eu tive que fazer. Claro, mas que plano de saúde barato é esse? Que plano de saúde barato é esse? R$ 70? Pois é, na minha cidade aqui tem uma clínica, tá? Onde ela dispõe de alguns profissionais da área de saúde e alguns exames. Que se você paga esse plano mensal, tá? Dá direito a 4 pessoas da família e a gente vai ter desconto lá, tanto na questão da consulta como na questão de exames. Então, acaba pagando esse plano de saúde, é um valor aqui que não é alto, dá para qualquer pessoa pagar. Internet aqui, R$ 148 de internet, que, enfim, eu pago R$ 70 em 100 megas de internet, banda larga aqui em casa, da BrisaNet. Aí vem mais 38 do meu plano da Vivo, de dados móveis, e tem mais 30 do plano da minha esposa. Então, R$ 148 aqui. Gasolina a gente gasta em média aqui R$ 60. Energia veio R$ 67 esse mês. Gás esse mês não teve gás aqui em casa. E como você pode acompanhar aqui, as despesas fixas, que são o nosso custo fixo todos os meses. Ele varia em média de R$ 1.700 a R$ 2.000. Esse mês aqui a gente conseguiu economizar na questão das despesas fixas e ficamos aqui em R$ 1.755. Esses foram os gastos fixos. Gás aqui não teve gás porque um bujão de gás aqui em casa, geralmente, ele dá para 45 dias, certo? Então, geralmente a gente compra mês sim, mês não. Então, esse mês não necessitou. Só que o que pegou realmente foi aqui, ó, os gastos variáveis, que são aqueles gastos extras que aparecem que não estavam no nosso orçamento. Então, aqui, olha, com o médico, consulta médica aqui, esse mês a gente gastou R$ 280. E é porque tinha esse planinho de saúde, senão, pelo amor de Deus, teria sido uma barbaridade, viu? Aí aqui teve R$ 71 de remédio, porque também teve alguns outros remédios que a gente conseguiu pegar na unidade de saúde pública, no SUS. Então a gente tem que procurar o serviço básico de saúde, na maioria das vezes eles têm remédios ali e já é um custo a menos para a gente. Exames, teve R$ 130 de exames de hemograma completo, né, exame de sangue, TGA, TGP, enfim, uns exames que o médico pediu do meu filho aqui, a gente acabou tendo que fazer particular também, mais 130. Esse exame aqui ele não era cobrido pelo plano lá, foi em outra clínica. Esse mês a gente só comeu fora 2 vezes, então a gente gastou R$ 200, não é nem que a gente comeu fora 2 vezes, tá pessoal? A gente comeu fora uma vez aqui, certo? Uma vez só a gente saiu para sair nesse mês. Porém, teve um dia aqui em casa que a gente recebeu a visita aqui de uns compadres nossos, tá?
os padrinhos do nosso filho mais novo, eles vieram aqui em casa e passaram tempo, bastante tempo e, enfim, já estava um pouco passando do horário da noite. E aí, cara, a gente teve que pedir pizza aqui. Então é mais um gasto que não estava nas contas. Não, enfim, minha esposa não se planejou nesse dia, foi um dia bem corrido. Não teve como fazer janta. Então liguei para a pizzaria, pedi duas pizzas, coca de 2 litros, né? Teve mais esse gasto aqui, totalizando R$ 200 aqui de comer fora. Mas isso aqui, enfim, é uma coisa boa, porque boa entre aspas, porque, enfim, pegaram a gente desprevenido, mas se a gente não tivesse uma reserva, não tivesse dinheiro guardado, seria uma situação bem constrangedora, né? Então, o dinheiro aqui fez a parte dele. Esse mês também teve um gasto com capa de chuva, que eu trabalho como motoboy. Então aqui no Nordeste a gente está se aproximando do mês do inverno, épocas mais chuvosas. E minha capa de chuva já estava toda rasgada, não estava mais impedindo de eu me molhar. Então acabei comprando essa capa de chuva aqui barata no Mercado Livre. Minha esposa acabou fazendo uma consulta aqui, tendo que fazer aquelas consultas periódicas de mulheres com ginecologista aqui, R$ 240. Consulta de vista aqui, teve um óculos de vista, R$ 700, claro. E é porque não foi nem um óculos completo, foi só, enfim, aqueles vidrinhos do óculos lá, tal, que chama armação, né? E teve mais de R$ 200 aqui de pneu de moto. Então minha moto também já estava com o pneu bem gasto, o pneu da frente. E eu resolvi trocar, eu resolvi trocar o pneu, tá? Por necessidade, por questão de segurança. Aí chega a época chuvosa enfim, a gente andar com o pneu que já está soltando a borracha ou careca não é legal. Então, só de despesas variáveis aqui que não estavam no nosso orçamento, pessoal, você vê aqui, ó, R$ 1.906, certo? R$ 1.906. Desses R$ 1.906 de gastos variáveis, gastos extras, 1.421 aqui, ó, anotei aqui na planilha, 1.421 foi só com saúde. Médico, consulta, oculista, remédio, exames, quase que um salário mínimo veio só para cá. E aí eu falo para você, cara, se a gente ganhasse só um salário mínimo, a gente não tava fodido? A gente ia comer o quê? Ou a gente ia deixar de fazer essas necessidades básicas aqui, né? Porque, enfim, se não tivesse dinheiro para suprir o básico aqui, que é alimentação, energia, né? A gente não teria feito esses exames, não teriam feito essas consultas de urgência, teria colocado lá no SUS e aguardado uma vida toda, até porque nessa época do ano o SUS, quem utiliza o serviço do SUS sabe que é uma época bem complicada. Os órgãos públicos eles emendam vários feriados um no outro e a população que se vira, que não adoeça. Então, totalizando aqui, pessoal, tô gravando com o celular mesmo, viu? Não deu para gravar a tela do notebook não. Totalizando aqui os gastos nesse mês, cara, um aumento de basicamente 40% aqui no nosso custo de vida. R$ 3.661, tá? Então esse mês aqui a gente acabou estourando o orçamento. Então, pessoal, foi um mês completamente atípico, tá? Eu fiquei chateado de certo modo, eu fiquei bem chateado de ver esses gastos todos, certo? Porque a gente tenta controlar o orçamento ali, tenta controlar os gastos para, enfim, fazer malabarismo na maioria das vezes para atingir os nossos objetivos. A gente abdica de certos momentos de lazer e no final das contas acontece algo que a gente não tem controle, como essas questões aqui na área da saúde. Mas por outro lado eu fico feliz porque, enfim, o dinheiro que a gente tem, que a gente guarda, o sacrifício que a gente faz, nos proporcionaram, tá? Fazer todos esses procedimentos aqui, mesmo que particular. Então, essa é a visão, é para isso que serve o dinheiro. Não é que eu guarde dinheiro, que eu invista dinheiro pensando em adoecer de modo algum. Mas é importante você começar a pensar nisso, tá? Em ter uma reserva de emergência, ter uma poupança. Porque se aqui a gente não tivesse, tá? Só o que a gente ganha, provavelmente a gente teria fechado o mês no vermelho. Então é importante você ter dinheiro para quando surgir esse tipo de necessidade, você ter de onde tirar, você não se endividar, certo? Tá bom? E não apertar o seu orçamento. E foi isso que aconteceu com a gente. Apesar dos pesares, lógico que a gente abriu mão de algumas coisas, porque como eu faço o controle de gastos aqui do nosso orçamento, eu já vi aqui que iria passar do que a gente tem todos os meses de custo de vida.
E aí, cara, infelizmente Natal aqui não teve negócio de. Comprei uma bola pro meu filho mais novo, tá? Mas não teve negócio de presente aqui para todo mundo, até porque eu, sinceramente, eu acho isso uma palhaçada, né? Negócio de Natal tá presenteando todo mundo, cara. É um negócio que eu acho sem sentido. Às vezes você passa o ano brigado com uma pessoa, o ano sem ver, e chega o Natal, agora presentinho. Abrimos mão, não fui para a questão de Réveillon, não fui para Réveillon. Meu Réveillon foi trabalhando, dia 30 de dezembro eu trabalhei. Tem vídeo aqui que eu mostrei quanto que eu fiz nessa noite. E no dia de ano, que também é uma época de confraternizado, fazer churrasco. Geralmente a gente fazia que o churrasco se reunia todo mundo, comprava as carnes, algumas bebidas e fazia aqui aquela queima de carne de todo dia 1º de janeiro. Esse ano não teve também porque, enfim, parece que o restante das pessoas também estavam meio apertadas, então ninguém quis fazer e eu também não fui me opor, tá? Então a gente teve que ver esse lado, tira de um lado para colocar em outro, certo? Então você tem que ter cuidado com essa questão do seu orçamento, você tem que viver gastando menos do que você ganha, sempre. E guardar uma parte ali, galera, guardar uma parte, tá? Seja R$ 10, seja 20, seja 100, 200, 300, vai da realidade de cada um. Eu tô com um quadro aqui no YouTube, no meu Instagram, Investidor Baixa Renda, onde eu tô guardando, onde eu tô aqui com o desafio guardar R$ 5 todos os dias durante 365 dias do ano. Quem quiser participar, vai lá, grava vídeo aí também, mostra, me marca no Instagram, ou simplesmente se não quiser aparecer, só vai lá, comenta que tá guardando, certo? Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda, mostrando para vocês aqui o meu orçamento aqui que foi estourado, tá? Meu orçamento que esse mês não me permitiu fazer tudo aquilo que eu tinha planejado, certo? Mas, enfim, segue a vida, eu tô com saúde, minha família tá com a saúde, graças a Deus todo mundo comeu, bebeu, passou bem, tá? E essa questão de festa, isso é só uma questão de vaidade, no meu ponto de vista, tá bom? Lógico que você tem que aproveitar, tem que confraternizar com os amigos, mas, cara, a gente já festejou tanto esse ano, tá? Esse negócio de porque é dia de ano, porque é final de ano, tem que ter. Não, cara, eu só faço se me der vontade, tá? Ontem a gente saiu, fui pra missa, assistimos a missa, agradecemos a Deus pelo abençoado ano que tivemos, pelo novo que tá chegando. Terminou, a gente foi ali no tradicionalzinho, comer um pastelzinho, um lanche, uma batata frita, pronto. Gastamos pouco, voltamos para casa, todo mundo de barriga cheia, feliz e segue a vida, é isso. Ser feliz com o que você tem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e deixar seu like no vídeo. Valeu!